Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Queria convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo de número 10. Evangelho de João, capítulo 10. Nós iremos ler a partir do verso 22. Amém? Todos? Diz assim a palavra do Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-nos, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: Já vou-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: Não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhes Jesus: Não está escrito na vossa lei? Eu disse: Sois deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: Tu blasfemas. Porque declarei: Sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Nesse ponto, procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. E iam muitos ter com ele e diziam: Realmente, João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade. E muitos ali creram nele. Amém? Gostaria de mais uma vez orar por todos nós, pela exposição da palavra. Oremos ao Senhor. Pai bendito, nós te exaltamos pela oportunidade que o Senhor nos dá, ó Deus, de ouvirmos a tua palavra. E assim, ó Deus, nós te pedimos que teu Espírito possa nos conceder, ó Deus, sabedoria, nos conduzindo, ó Deus, a toda a verdade. Abençoa-nos, ó Senhor. E, ó Deus, faz, ó Deus, o teu querer em nosso coração nessa noite. Exalta, Senhor, o nome do teu Filho Jesus. E é no nome dele, ó Pai, que te oramos. Amém. Bem, irmãos,
O texto que acabamos de ler, a porção final do capítulo 10, na realidade todo o capítulo 10, ela se encontra de uma forma singular nas Escrituras. É a única narrativa dentre os evangelhos que vai falar sobre essa passagem em específico. A primeira coisa que a gente precisa entender é o contexto da qual ela está situada. Todo o capítulo 10 a gente pode dividir em duas partes, principalmente por conta do tema e do tempo em que aconteceu os fatos. Do verso 1 ao verso de número 21, que é a parte inicial do capítulo 10, é uma sessão onde Jesus está finalizando a celebração da festa dos tabernáculos, que acontece mais ou menos no período de outubro, no nosso calendário. E já a porção que vai do verso 22 ao 42, que acabamos de ler, ela se passa em uma outra festa, que é a festa da dedicação, que ela acontece em meados do mês de dezembro. Então, possivelmente, certo? Existe um intervalo, certo, entre essas duas sessões, e alguns teólogos vão discutir o que é que Jesus estava fazendo nesse período. Uns vão dizer que depois da festa dos tabernáculos, ele deve ter voltado para a sua terra, para a Galileia. Outros acreditam que ele pode ter ido para a região mais ao sul, como é dito no final do capítulo 10, para a região do Jordão, e lá estava já pregando. Ou pode ter permanecido na própria Jerusalém. O que de fato importa é saber que cada sessão aconteceu em período diferente. Só que João, sabiamente, ao escrever, narra passagens que estão dentro do mesmo contexto. Pois no início do capítulo 10, Jesus vai se colocar em meio a uma parábola, da qual ele é o bom pastor. O bom pastor que cuida das suas ovelhas. E nessa outra passagem, em um outro tempo, no caso cerca de 2 meses para frente, esse mesmo tema ainda estava na mente daqueles que ouviram a parábola que Jesus contou do capítulo 10, do verso 1 ao verso 21. Então, tendo esse entendimento, certo? Nós vamos apenas se ater à parte final. Quem sabe um dia nós pensamos um pouco sobre a primeira parte, mas a parte final, que é essa justamente da qual Jesus é interrogado por judeus. O contexto é o seguinte: Jesus vai até Jerusalém em meados do mês de dezembro, no nosso calendário, e vai celebrar uma festa que não é uma festa instituída pela lei do Senhor, como era a festa dos tabernáculos. Ele vai para a festa da dedicação. Verso 1 diz o seguinte, verso 22, celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação e era inverno. Essas informações é muito importante. Primeiro, essa festa, ela é uma celebração do povo judeu por um grande feito em que, no período interbíblico, no período dos Macabeus, Israel tinha sido conquistada pelos gregos, certo? E o rei Antíoco Epifanes, ele invadiu Jerusalém, destruiu a cidade, entrou no templo e fez um grande sacrilégio. Ele fez uma oferta de um porco dentro do altar. Ele profanou o templo por um gentio entrar no local de culto e ofertou aos seus deuses um animal que era completamente impuro. Por conta desse acontecimento, o povo judeu se levantou e conseguiu vencer os gregos. E essa vitória, com que os macabeus conseguiram reconquistar a região de Jerusalém, eles fizeram uma grande festa, e assim foi sendo celebrada, e isso acontece cerca de 165 anos antes de Cristo.
E essa festa se tornou comum. Então, toda vez nesse período, quando aconteceu esse fato, eles celebravam a purificação do templo. E essa festa também é conhecida como a festa das luzes. Toda a cidade era iluminada, como que o símbolo que os soldados, na época dos macabeus, dos judeus que venceram os gregos, levavam suas tochas. E assim, eles celebravam o Senhor por esse tamanho livramento, pois o ímpio veio até o local de culto do seu povo e o profanou. Mas Deus permaneceu fiel e sustentou o seu povo e livrou da opressão do mal, dos adversários do povo de Israel. Então essa festa é uma festa à parte da lei, mas ficou comum entre o povo judeu. Então Jesus, como um bom judeu, cumpridor das tradições e do que havia na lei, se dirigiu até Jerusalém e foi celebrar junto com seus irmãos a festa da dedicação. E o texto vai dizer que era inverno, é mais um sinal do período do qual acontece a festa, no final do ano, de acordo com o nosso calendário. No verso de número 23, o texto diz que Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. E é interessante João expor essa descrição de onde Jesus estava, pois Jesus está exatamente no local da única parte que sobrou do primeiro templo, que foi justamente essa porta que fica na parte leste, aonde Salomão, do que é do templo de Salomão, por isso que o nome é dado a esse, o pórtico de Salomão. E lá nessa região só podia entrar judeus, pois estava dentro do templo. Porque o templo, irmãos, ele era dividido em basicamente 4 partes. A parte externa do templo, onde os ímpios, onde os gentios poderiam andar. Jamais poderiam entrar aos pórticos, à seção interna do templo. Na parte interna do templo, qualquer judeu poderia entrar. Dentro dessa parte interna, havia uma parte exclusiva para as mulheres e outra exclusiva para os homens. Essas seriam as 3 partes. E a parte mais interna, só acessível aos levitas e aos sacerdotes, que era a parte onde eles faziam os sacrifícios e aonde tinha os santos dos santos. Jesus estava nessa parte onde os judeus comuns poderiam ficar. E lá nessa parte, possivelmente judeus que tinham ouvido a parábola que ele conta no início do capítulo 10, acerca de que ele se denominava como o bom pastor que guarda suas ovelhas, eles vêm com uma indagação, com um questionamento muito sincero de sua parte, que se encontra no verso de número 24. E eu gostaria que a gente pudesse nos ater a ele. Diz assim o verso número 24. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspense? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Na mente dos judeus, ser o Cristo significava que Deus enviaria um homem com um poder político que livraria eles da opressão daqueles que o estavam governando, no caso, no período de Jesus, dos romanos. Eles não criam apenas em um Cristo que teria da parte de Deus um reinado espiritual, mas precisamente um reinado material, ou seja, político. Ele se levantaria como um grande guerreiro, assim como é o pai do Messias, o rei Davi, que venceria todos aqueles que oprimiam o povo de Israel e traria de novo a grande glória que o reino de Israel teve no período de Davi e de Salomão. Esse era o pensamento básico dos judeus que até hoje ainda permeia. E essa linguagem com que eles falam com Jesus é uma linguagem bem clara. Eles chegam até Jesus, arrodeiam Jesus, deixam Jesus contra a parede e falam: por quê?
por que tu não nos dizes se tu és o Cristo? Por que tu fica falando assim com meias palavras, meio que no oculto, se escondendo? Por que tu não nos diz abertamente que és o Cristo? E existe, irmãos, um grande perigo aqui, porque se Jesus tivesse falado claramente acerca de sua missão, de que de fato ele era o Cristo, os judeus poderiam entender de forma errada. Como assim? Os judeus queriam ver em Jesus um Cristo político, que não foi essa a missão que Jesus veio. Então, ao olhar para o Cristo, para esse Jesus vindo da Galileia, um homem simples, comum, você não via exércitos à sua volta, via apenas 12 homens fedendo a peixe. Que poder esse homem teria de vencer o Império Romano? Então, se Cristo abertamente falasse acerca de si mesmo, poderia fazer com que esses judeus não vissem de fato o verdadeiro Cristo que há na pessoa do Senhor Jesus, que é aquilo que ele vem instituir. Não um reino humano, conquistado por bandeiras, por espadas e escudos, mas um reino conquistado pelo seu próprio sangue. Uma arma que vence a maior batalha que o homem enfrenta, a luta contra o próprio Deus, pois todos os homens se encontram rebeldes contra Deus. Então esse questionamento é pertinente desses judeus, pois eles há poucos meses tinham ouvido falar desse próprio Jesus, que ele era o bom pastor. O pastor que guardaria as suas ovelhas que o pai o tinha dado dentro de um aprisco. E ladrão algum poderia arrancar essas ovelhas dele, pois o pai deu essas ovelhas a ele. E agora, por que ele não nos se revela abertamente? Então, tendo esse questionamento, Jesus sabiamente vai responder a esses judeus. E a resposta de Jesus, ela vai dos versos 25 ao 30. Então, nós vamos verso a verso, analisando essa resposta de Jesus e extraindo dela ensinamentos, aplicações para que Deus possa, por meio desta, falar conosco. Amém? Então Jesus diz o seguinte no verso número 25. Respondeu-lhes Jesus: já vou-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam ao meu respeito. A primeira parte da argumentação de Jesus acerca dessa pergunta que os judeus fazem, do porquê que ele não se revelava de fato como Cristo, é que, nessa argumentação de Jesus, ele diz que, diferentemente do que os judeus afirmam, que Jesus não haviam dito que tinha se colocado ou se apresentado como Cristo, ele afirma categoricamente: já vou-lo disse e não credes. Como foi que Jesus disse que ele era o Cristo? Ele afirmou pelas suas obras. E assim também, irmãos, como o próprio Jesus que se revela como Cristo, aqueles que afirmam crer em Jesus, não o farão apenas pela sua boca, mas assim como ele mesmo, pelas suas obras. As obras de Jesus testificam que ele é o Messias, que ele é o Cristo. Pelas suas obras não seria necessário nenhuma declaração pública de Jesus, pois as suas obras revelam quem ele é. Os judeus até hoje buscam sinais, mas a revelação de Jesus, a revelação de que Jesus é o Cristo, ela não acontece diante dos olhos. Ela acontece no coração. É uma revelação interna. Se tal manifestação do próprio Deus não aconteceu internamente no coração de qualquer homem, não seria uma afirmação pública, não seria uma declaração teológica,
ou nem muito menos um milagre faria com que alguém pudesse crer que Jesus era o Cristo, se o próprio Deus não intervisse no coração deste que, ao olhar para Jesus, o ver como Cristo. Porque o reino de Deus, irmãos, está dentro de nós. Toda a criação é o reino de Deus, mas o reino é vivido aqui, é no coração. E Jesus nos convida a refletir que nós não devemos o buscar, irmãos, pelos sinais, assim como os judeus queriam grandes milagres, e Jesus mesmo assim o fez. E ele até diz que se assim ele não fizesse, ninguém iria crer. De fato, irmãos, o reino de Deus é um reino que está oculto àqueles que afirmam que o veem, mas está escancarado àqueles que se consideram como pobres de espírito, aqueles que se consideram como pecadores. Esse reino, irmãos, está diante de nós. Bendito seja Deus que nos trouxe ao seu reino e nos fez seus discípulos. Porque, irmão, nenhum de nós viu tamanho milagre como esses homens viram. No capítulo de número 9, que é justamente a passagem anterior, né, ao capítulo 10, que está dentro dessa seção da festa dos tabernáculos, Jesus, ele cura um cego de nascença. Nunca se ouviu falar que um cego de nascença voltou a ver, ou nem voltou, né, começou a ver. E Jesus o cura dentro de Jerusalém, aonde esses judeus podem até ter ido visto tamanho milagre. E julgaram a esse homem. Então as obras de Jesus testificam que ele é o Cristo. A segunda argumentação de Jesus se encontra no verso 26. Ele diz: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Segundo Jesus, apenas as ovelhas que o Pai deu a ele é as que crerão nele. Esse verso, irmãos, ele resume tudo o que acontece no início do capítulo 10, quando Jesus se coloca como o bom pastor. Ele é um bom pastor de ovelhas que o Pai o deu. Tais ovelhas foi dada pelo Pai. As ovelhas não fizeram nada para serem de Cristo. Foi o Pai que os comprou e o deu ao seu Filho. Pertence a Ele. E segundo Jesus, Ele é o bom pastor. O bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. As ovelhas que já foram compradas pelo Pai, mas foi dada ao Filho. E o Filho cuida de tal forma dessas ovelhas, que Ele é capaz de dar a sua vida. E Ele a deu literalmente. Esse bom pastor, Ele cuida, Ele protege, Ele provê e Ele livra do perigo. Essa ovelha se torna do Filho, dada pelo Pai, por meio da fé. Porque a fé, irmãos, é o instrumento que Deus utiliza para unir a ovelha perdida, a ovelha pecadora, de uma forma mística ao seu Filho. Como se faz a marcação de animais, né, de vários criadores? Sempre é colocada uma marca na pele, ou, no caso de ovelhas, um corte na orelha. E olhando o estilo do corte, é feito a marca do dono. Aqueles a quem o Pai deu ao Filho estão marcados eternamente e jamais perderão a sua marca. Essas ovelhas são de Jesus, mas essas
da qual Jesus afirma que são esses que o questionam, Jesus afirma categoricamente que eles não creem porque eles não são suas ovelhas. Os judeus, irmãos, eles se consideravam descendência de Abraão, e de fato são, por sangue. E eles achavam que tinham o direito de ter livre acesso a Deus, pois foi dada a eles a lei. Mas Paulo escreve em Romanos, no capítulo 9, verso 6, que nem todos os que são de Israel são de Israel. O próprio Jesus também vai dizer, lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, que nem todos os que dizem Senhor, Senhor, são de fato discípulos dele. Mas uma coisa é certa: existem ovelhas que o Pai deu a Jesus. E existem ovelhas que não são de Jesus. Terceira verdade da argumentação de Jesus acerca do questionamento dos judeus se encontra no verso 27. Diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Nessa união entre pastor e ovelhas, existe um relacionamento místico entre Jesus e seus discípulos. Ele utiliza um exemplo comum para o povo judeu, que é justamente o pastoreio de ovelhas. A história do povo judeu é baseada no cuidado de ovelhas. Abraão, Isaque, Jacó e os seus descendentes, todos foram pastores de ovelhas. E nós sabemos, irmãos, que o manejo desses animais era conhecido do povo. O povo sabia como é que cuida de ovelha. E eles sabem que as ovelhas de um tal pastor, elas só ouvem literalmente aquele que as alimenta, que cuida delas. O pastor tem uma forma de falar com suas ovelhas, um chamado específico. E qualquer outro pode gritar, assobiar, apitar, que elas não vão sair do local onde estão. Mas quando o pastor delas as chama, elas vêm correndo. Pois elas reconhecem o timbre de sua voz. Elas reconhecem quem é o seu pastor apenas pelo ouvir. A nenhum outro ela segue. A nenhum outro ela escuta, ainda que grite. Mas quando o seu pastor a chama, ela sabe que ele está preparando comida para ela, ou está lhe livrando de algum perigo, pois tal pastor é capaz de dar a sua própria vida pela sua ovelha. E elas atendem ao chamado do seu pastor. Aí está, irmão, uma grande verdade que se encontra nesse texto. Os que são de Cristo reconhecem a sua voz. Os que são de Cristo reconhecem os seus mandamentos. Os que são de Cristo reconhecem o seu querer, a sua vontade. Jesus conhece, irmãos, cada um de suas ovelhas. E isso é belo demais. Não é um pastoreio ao léu, onde ele sabe que tem centenas de ovelhas e apenas por número eles a contabilizam. Não são números que estão diante do pastor, são ovelhas. E ele sabe cada uma delas. Ele te conhece profundamente. Ele conhece o que há no teu coração, porque ele é o teu pastor. Não há nada escondido da tua vida que ele não saiba. E nem que ele deixe, nem que não possa realizar, porque ele é o nosso pastor.
Ele prometeu que cuidaria de nós, que proveria todas as nossas necessidades. Ele nos conhece, irmão, detalhe por detalhe, muito mais do que nós mesmos. Outra verdade que se encontra nesse verso é que essas ovelhas não apenas dão ouvido à sua voz, mas elas seguem. Sabe uma criança que o pai chama, ei menino, e o menino ouve e sabe que é a voz de seu pai, mas faz como ouvido de mercador? Vem-se embora, menino, tomar banho, e o menino lá. Vem, menino. Com as ovelhas de Jesus, elas não resistem à sua voz. Ao seu chamado, eles correm para ir aos seus pés. Ó irmãos, quantas vezes o nosso pastor, Jesus, tem nos chamado para ir aos seus pés. Avalie se de fato vocês têm feito ouvido de mercador, ou têm o seguido. E seguir a Jesus, irmão, não é simplesmente vir ao culto. Seguir a Jesus, como o próprio apóstolo João diz na sua carta, é andar assim como ele andou. É fazer cumprir tudo aquilo que ele falou aos nossos ouvidos. É ter um relacionamento íntimo com ele. Na verdade, irmãos, seguir a Cristo é ter uma vida de obediência, motivada por um amor imerecido. Nós não merecíamos esse amor, nós não merecíamos esse cuidado desse pastor, nós não merecíamos esse aprisco, aonde a grama é verde e é abundante, aonde não há fome, mas há abundância de vida. O que merecíamos era estarmos no deserto. Mas nós somos dados pelo Pai a Ele. E Ele nos trouxe para o seu aprisco. Portanto, irmãos, as ovelhas do Senhor ouvem a sua voz e os seguem. Continuando a argumentação de Jesus, no verso 28 ele diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. As ovelhas de Jesus jamais perecerão. Antes de começarmos o culto nessa noite, Michel Lovo estava se organizando para orarmos, Aí eu perguntei ao irmão Vanilson, conta aí para nós uma boa notícia. Aí ele disse, Jesus está voltando. Irmãos, a nossa esperança é firmada no nosso sumo pastor, que cumpre o que fala. E até agora tudo o que ele falou se cumpriu. E ele está perto demais de voltar. E ele corre com urgência para buscar as ovelhas que são suas, que estão perdidas. Porque, segundo essa afirmação, nenhuma delas naquele grande dia se perderá. Nenhuma delas ficará fora de seu aprisco. Nenhuma delas será roubada pelo ladrão. Nenhuma delas permanecerá no deserto. Todas estarão em seu aprisco. No grande dia do juízo, nenhuma se perderá. Porque quem garantiu isso foi o Pai. Foi o Pai que comprou essas ovelhas e deu ao seu Filho. E no cuidado, irmãos, no manejo de ovelhas, basicamente é uma atividade comum do povo judeu e comum, também da nossa cultura, do cuidado de ovelhas, diante de caprinos. E ela se resume basicamente em 3 atividades.
a atividade de produção de lã, de corte e também para revenda. Mas basicamente se corresponde em tosquiar o animal, tirar o seu pelo e o matar para alimento ou venda. E cada um, irmãos, cada um desse manejo que os homens têm com as ovelhas, todos eles trazem grandes benefícios ao pastor, ao dono da criação de ovelhas. A produção de lã, o pastor ele precisa ter muito cuidado para manter sempre o pelo do animal cheio, o maior possível que ele possa deixar. E para isso ele precisa alimentar bem o animal. E chegando o tempo necessário, o tempo em que ele analisa que vê que a grande lã, né, que reveste o seu corpo está numa proporção boa, ele a corta, atira. E dessa lã ele pode ele mesmo produzir roupas ou outros tipos de peça, ou vender a própria lã in natura para que alguém a faça isso. Era comum em Israel. A segunda atividade é o corte, que por muitas vezes é feito após justamente a sessão da retirada da lã. Quando o animal atinge um peso necessário, é levado ao abate. E esse animal abatido, ele poderia servir para as necessidades do próprio pastor, ou seja, para a alimentação sua e de sua casa, ou para a venda dessa carne para alguém. Lembrando, irmãos, que não havia açougue, não havia geladeira. Então, uma vez abatida o animal, era necessário, né, comer urgentemente. Porque a técnica de salga de sol só veio aqui no Nordeste, né? Então, dificilmente isso acontecia, de um pastor matar vários de sua criação e vender como em praça pública, porque não tinha açougue, né? Então, basicamente, era algo pontual, matava-se para comer. E ainda outro detalhe, muitos tinham ovelhas, muitos tinham seu próprio rebanho, então não era necessário comprar de outro, simplesmente para alimentar, era só chegar lá, menino, mata ali um bode para mim em assa, e bota ali na panela para a gente comer. Então era comum isso. Então veja que há os benefícios que a ovelha dá ao pastor. Ele cria, é uma grande labuta, ele pode dar a ovelha, extrair a lã, comer de sua carne. Da própria ovelha ele pode até adorar a Deus a ofertando. Mas, de acordo com o verso de número 28, o benefício ou o bem que é dado não é da ovelha ao pastor, mas é do pastor à sua ovelha. Não era a ovelha que iria perder a sua vida para trazer benesses ao seu pastor. Aqui não. Aqui é o pastor que dará vida pelas suas ovelhas. Ele prometeu que nos daria a vida eterna. Em nenhuma outra religião que se possa assim dizer, nenhum outro homem afirmou que ele mesmo era a vida eterna e que daria a quem ele quisesse, a não ser Jesus. Apenas Jesus, em toda a história da humanidade, levantou-se e afirmou: eu sou a vida eterna. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim jamais perecerá. Irmãos, eis aí a grande bondade revelada no verso de número 28. Os judeus queriam saber se Jesus era o Cristo, e Jesus afirma: as minhas obras revelam quem eu sou. Eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Vocês não creem porque não são minhas ovelhas. Até então eles faziam, dá a vida, mas tu está vivo diante de nós. Mas poucos meses para frente,
Jesus iria cumprir o que ele falou. De fato, ele morreu pelos seus e nos concedeu vida eterna. Todo o bem aqui é recebido pelas ovelhas. É dado a eles vida eterna. E garantia de que essa vida eterna não será perdida. Nada que essa ovelha possa fazer ou deixar de fazer fará com que ela perca essa vida eterna. Porque ele afirma no verso 28 que essas ovelhas jamais perecerão. Ninguém irá roubá-las do seu aprisco. E quem garante isso, irmãos, é Cristo. Aquele a quem criou todas as coisas. Verso 29. Jesus continua a sua afirmação e diz: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Foi o Pai que deu essas ovelhas a Jesus. Vendo todas as ovelhas como um só rebanho, porque Ele não olha apenas para aqueles que estavam diante deles, no seu tempo. Quando Ele afirma isso, Ele vê as suas ovelhas do passado e também Ele nos vê, pois a sua visão transcende o tempo e o espaço. Jesus, ele refere a essas ovelhas como um objeto, um ser que pertence a Ele, porque foi o Pai que o deu. O Pai certamente prezará e protegerá aquilo que é dele. E aqui, irmãos, a ideia é a seguinte: enquanto o Pai existe, está vivo, no contexto do povo de Israel, tudo aquilo que pertence ao Pai, pertence também ao Filho. Eis aí a nossa indagação. Por quanto tempo Deus permanece existente? Isaías o chama como o Eterno. O nosso Deus é eterno. E a compra dessas ovelhas foi conquistada antes mesmo da fundação do mundo. E Ele a deu a seu Filho. Por isso não existe nada no universo, visível ou invisível, que reavenda das mãos do Pai. Por isso que Ele diz que, literalmente, o que o Pai deu é maior do que tudo. Porque essas ovelhas pertencem a toda a grande criação que Deus deu ao seu Filho. Tudo pertence a Ele. Por conta da grande humilhação que Ele passou, assumindo a forma de homem, assumindo a forma de servo, morrendo a morte de cruz, Deus o exaltou sobre todo nome e deu a Ele todas as coisas, pois tudo agora pertence a Cristo. Ele herdou todas as coisas. Por conta de um grande amor de Deus para com os seus, Deus concedeu aos seus filhos. Ninguém pode arrebatá-las de sua mão. Ninguém tem essa permissão de fugir de seu aprisco. Nem Satanás, nem os falsos profetas, nem nenhum perseguidor poderoso, nenhum governante. Ninguém pode arrebatar as ovelhas do Senhor de suas mãos. E aí Jesus encerra no verso 30 a sua argumentação com uma frase que é para explodir a mente dos judeus. E ele afirma, verso 30, eu e o Pai somos um. Apenas essa frase, irmãos, ela rebate dois problemas teológicos que surgiram no decorrer da história da igreja.
um problema entre a unicidade do Pai e do Filho e o problema da distinção entre as duas pessoas da Trindade. No versículo 28, Jesus ele fala sobre o seu amor pelas ovelhas. Já no versículo 29, ele fala sobre o amor do Pai pelas ovelhas. Que ninguém poderá arrebatar das mãos do Filho, nem das mãos do Pai, pois elas são mais preciosas do que todas as outras. Portanto, irmãos, com relação a esse cuidado protetor do Filho e também do Pai, eles se apresentam como um. Deus é um. E o povo judeu sabia disso, pois no principal texto da antiga aliança, Deuteronômio, capítulo 6, ouve, ó Israel, só há um Deus. Deus é um, mas esse Deus se manifestou e se revelou à sua criação como Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui, irmãos, está manifestada diante de nós duas das três pessoas da Trindade. Nessa passagem, Jesus afirma que ele é completamente igual ao Pai em essência. Mas ele é diferente do Pai, pois o Pai é Deus, mas o Pai não é o Filho. O Filho é Deus, mas o Filho não é o Pai, mas eles são um em essência. Qual é a sua essência? Eles são divinos. Ele é um ser só. Eu sei que a sua mente agora está assim. Porque, de fato, essa afirmação é incompreensível. Nós não conseguimos entender como uma pessoa se revela de três personalidades, distintas por pessoas, mas da mesma essência, da mesma substância, com os mesmos atributos, com as mesmas virtudes, com o mesmo poder criador. E dentro do espaço-tempo elas se manifestam dessa forma. Mas antes da eternidade, eles é um. O grande Deus Trino é manifestado em todas as Escrituras, mas o judeu não consegue compreender isso. A Trindade, irmãos, é constituída de pessoas diversas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas elas não entram em conflito entre si. Mas os judeus conseguiram entender essa afirmação, pois do verso 31 ao 33, esses que estavam escutando a argumentação de Jesus, os questiona mais uma vez e afirma diante de Jesus que Jesus blasfemou por ter se chamado como Deus. Ou seja, eles entenderam de quem Jesus falava que era o Pai, que era o Deus de Israel, e que ele era um como o Pai, que ele era Deus. E eles, no mesmo instante, gritam: blasfêmia! Peguem uma pedra para jogar nesse homem. E por que eles fazem isso, irmãos? Sendo eles zelosos e conhecedores da lei, em Levítico capítulo 24, verso 16, afirma que tal pecado de blasfêmia deve ser punido por apedrejamento. Se existe um blasfemador em nosso meio, e tal blasfêmia foi proferida, segundo a lei, tal precisa ser morto por apedrejamento. Se conclui o julgamento e diz, não, de fato ele blasfemou, então taca a pedra nele. Mas Jesus, do verso 34 ao verso 38, ele vai argumentar contra essa afirmação de blasfêmia. E ele vai dizer, no verso de número 34, replicou Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses?
E, sabiamente, Jesus, o autor da palavra, utiliza a sua própria palavra para arguir o coração dos judeus. Porque ele utiliza um texto que se encontra em Salmos, capítulo 82, verso 6. E o argumento de Jesus é o seguinte: é um argumento que se coloca como impossível para os judeus o combater. No Salmo 82, verso 6, o salmista Asaf, ele está apresentando uma circunstância onde Deus, no ato de entrar em uma assembleia no meio do seu povo, ele levanta homens, representantes seus, juízes, justos, para julgarem a causa de seu povo. E esses homens, que têm o mandado do Senhor para julgar o seu povo, ou seja, tem esse comissionamento divino para condenar ou perdoar tais atos de seu povo, esses homens têm essa autoridade porque o próprio Deus o deu. E dentro dessa argumentação, Asaf apresenta que tais homens são como deuses, ou seja, são como representantes do próprio Deus. E interessante é que Jesus diz nessa argumentação, no verso número 36, no verso número 35, de que a Escritura ela não pode falhar. E se ela afirmou que tais homens foram chamados de deuses, então tem um porquê. De fato, a palavra melhor traduzida não seria que tais homens são deuses. Não, mas que tais homens são de Deus autorizados para julgar o seu povo. Mas foi assim que foi escrito, justamente com o propósito. Então a Escritura, irmãos, ela não pode ser quebrada. Ela é absolutamente indestrutível. Nenhum homem pode desconsiderar o que está escrito nela. Nenhum judeu poderia chegar diante de Jesus e dizer: não, o que você está dizendo é uma mentira. Porque o texto diz: sois deuses. Portanto, a Escritura chama a todos aqueles cumpridores do Antigo Testamento da lei como homens divinos. Ou, se tal homem cumpre a lei, ele se torna como um homem abalizado por Deus, com a autoridade de Deus sobre ele. E quanto mais a Jesus, porque se todos os homens pecaram, e são chamados pelo salmista como sois deuses, quanto mais o próprio Cristo, o enviado de Deus, nascido de mulher, cumpridor completo da lei. Não há como haver protesto contra a afirmação de Jesus. Eles tentaram de toda forma matar a Jesus com pedras, mas ouvindo a argumentação de Jesus, o texto vai dizer que eles não mais buscam matá-lo por blasfêmia, mas sim, agora desejam o prender. Amenizam agora a condenação dessa possível falha de Jesus. Nesse argumento, a palavra de Deus, ela veio aos juízes, no Salmo de número 82. Mas o próprio Jesus é a própria palavra de Deus encarnada. Se Deus deu aos juízes, no capítulo 82 de Salmos, a autoridade para julgar o seu povo, Jesus é a própria palavra de Deus encarnada, ele é o verbo de Deus, que criou todas as coisas, e nada do que foi feito se fez se não fosse por meio dele. Se os juízes eram filhos de Deus por cumprirem a lei, por aplicarem a lei diante do seu povo, quanto mais Jesus, que é o Filho unigênito de Deus. Jesus vai mesmo na emenda do pensamento do judeu. E o texto vai dizer que eles buscam prender a Cristo. Verso 39. Nesse ponto, porque eles não criam em Jesus, porque mesmo Jesus, pelas suas grandes obras feitas em Jerusalém, eles não creram. Mesmo assim, verso 39, nesse ponto procuravam outra vez prendê-lo,
mas ele se livrou das suas mãos. O texto diz que Jesus sai de Jerusalém. E possivelmente isso deva ter acontecido no 8º dia de festa, pois a festa da dedicação durava 8 dias, de sábado a sábado. Então Jesus, após o último sábado, foge de Jerusalém, se esconde, e o texto diz, verso 40, que novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. E iam muitos ter com ele e diziam, realmente João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade. João é o último profeta do Antigo Testamento. João Batista. O homem de maior honra, segundo o próprio Jesus, pois a sua missão era anteceder a obra do Messias, preparar o caminho para que o Messias pudesse trilhar. E João afirmou que esse que vinha após ele, da qual ele não era digno de atar as sandálias de seus pés, era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a esses a qual deram ouvido ao testemunho de João, creram. Em uma região desértica, distante da capital, distante de Jerusalém, distante do lugar de culto. E aí, irmãos, está um grande mistério para nós. Há muitos que vêm a Jerusalém, vêm ao templo, querer buscar a Deus, querer agradar a Deus, mas muitas vezes não conseguem ver Jesus no templo, não o ver como Cristo. Jesus está lá, no pórtico de Salomão, mas quando o vê, não tem um olhar cativante por ele, um olhar de amor, o despreza. Vem para cultuar ao seu Deus, a um Deus que ele criou na sua mente, mas o Jesus, Filho de Deus, ele rejeita. Nós precisamos, irmãos, deixar a religiosidade de lado e de fato sermos discípulos de Jesus, ouvirmos a sua voz e seguir. Que Deus nos livre de termos esse mesmo pensamento que esses judeus tinham, de procurar em Jesus sinais para crer nele, de vir aqui para que ele possa fazer algo pela minha vida, uma solução de algum problema. A sua voz nos basta. Ouvir a sua voz nos basta. Porque se somos as suas ovelhas, nós iremos ouvir a sua voz. Isso será bastante para a nossa alma aflita. Assim como foi lido no início do nosso culto. Para aqueles que estão aflitos, recebam vida pela voz do Senhor, pela sua palavra. Sendo assim, irmãos, muitos que estavam nessa região, como diz no verso 42, creram nele. E eu sei que muitos, a não ser todos nós aqui que estamos aqui, cremos em Cristo. Irmão, que honra nós temos. Que dádiva imensurável nós temos. Muitos que andavam desgarrados, crendo em outros deuses, blasfemando contra o próprio Cristo. Deus nos amou e nos trouxe para o seu aprisco. Que possamos ser fortalecidos, irmão, na certeza que nós não nos perderemos. Ainda que esse homem exterior se corrompa, se deteriore, possa até cair, mas Deus é poderoso para nos levantar, pois pertencemos a Ele. Não esqueça da voz do seu pastor,
pois Ele está ecoando dia após dia, lhe chamando para cumprir a sua missão, para viver o seu reino. E isso é para já, isso é para hoje. Que Deus em Cristo nos abençoe e que possamos viver para a sua glória. Amém? Deus seja louvado.